Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Mensagem presente no livro Ceifa de Luz, capítulo 29, editora FEB. O versículo: Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Mensagem intitulada Compreensão. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito, justo, afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Um breve comentário. Antes, inicialmente, eu queria destacar que esse versículo possui inúmeras traduções em notavelmente em diferentes livros, e aqui estamos igualmente usando a mesma palavra que está sendo aplicada na Bíblia de Jerusalém. Como sentimentos são muito complexos de serem descritos, os tradutores sempre traduziram essa palavra caridade, como amor. Muitos conhecem esse versículo como: ainda se eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. E aqui a palavra está a caridade. Então, vamos tentar dilatar um pouquinho esse conceito, essa expressão chamada caridade, que muito ficou associado à beneficência.
ao ato de você ajudar, auxiliar alguém fisicamente no planeta Terra. Então vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 11, Livro dos Espíritos, que é a parte terceira das leis morais, e no capítulo 11 nós temos da lei de justiça, de amor e de caridade. E a pergunta 886 é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Como a entendia Jesus. Ou seja, independente de como hoje associamos esse vocábulo nos nossos dicionários e nos nossos sentidos. Então, os espíritos respondem: benevolência, ou seja, o ato de praticar o bem, de sempre se desvelar em fazer o bem sem esperar nada em troca. Benevolência para com todos. Indulgência, que significa tolerância, compreensão para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, esse versículo lá em cima, ele está tratando de um aspecto essencial da manifestação da caridade. Geralmente temos muita dificuldade de separarmos o que são sentimentos e o que são emoções. Alegria, tristeza, raiva, isso são emoções. O sentimento é aquele que você, por livre e espontânea vontade, escolhe esposar, escolhe executar e exercer. Então, o sentimento de alegria, o sentimento de amor e o sentimento de caridade, temos que compreender que, na verdade, ele está tratando aqui de um conjunto de sentimentos que torna operacional o amor. Então, a caridade é como se fosse, reduzindo o conceito, os instrumentos mínimos, ou seja, o pacote mínimo de sentimentos associados à caridade. Então, quais são os sentimentos associados à caridade? A benevolência, a tolerância e a compreensão e o perdão. Explicitamente, quando Emmanuel está dilatando para todos nós esse versículo, ele está focando essencialmente na compreensão, ou seja, na tolerância, na indulgência, porque sem esse recurso não há como se manifestar o bem que nós somos potencialmente capazes de exercê-lo. Então, retornando ao versículo, vamos reler novamente o versículo e aí vamos compreender: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. O ato de falar uma língua é uma ação material. Se eu não tivesse a caridade, ou seja, se eu não tivesse um conjunto específico de sentimentos, seria como bronze, que soa, ou como símbolo, que tine. Ou seja, seria como se fosse um grande sino em que ele vai fazer um som sem função nenhuma. Ele não vai marcar a hora, ele não vai executar uma música, ele não tem objetivos de servir a algum propósito. Então, a essência desse versículo, por isso que é tão complexo de entender, é que ela está tratando de um sentimento que todos nós ainda estamos desenvolvendo, ainda não temos 100% desenvolvidos. E ele vai tratar explicitamente sobre a compreensão, ou seja, sobre a indulgência, como que ela é essencial para que possamos nos permitir agir no bem, para que possamos melhor exercer todas as atividades do nosso dia a dia, sem compreensão, ou seja, sem esse sentimento de compreensão, para com as imperfeições do próximo, para todo o contexto educacional que o planeta Terra nos permite, não conseguimos exercer os nossos sentimentos, não conseguimos colocar os nossos verdadeiros objetivos de sentimentos em prática no nosso dia a dia. Então, Emmanuel comenta assim para todos nós na página, buscando dilatar a nossa percepção sobre esse versículo. É justo afirmar, então, pelas palavras de Emmanuel,
ante as lutas renovadoras do dia a dia. Então, explicitamente aqui na Terra, exercendo o nosso dia a dia, a nossa vontade, as nossas ações, é justo afirmar: se falo línguas, mesmo do planos espirituais, mesmo de comunicações mediúnicas, se eu não tiver a compreensão dos meus semelhantes, ou seja, se eu não conseguir compreender meus semelhantes, nessa grande jornada de evolução, em desenvolvimento com relação à sabedoria e ao amor, fica extremamente complicado. Por quê? Porque serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Ninguém deixa uma prensa hidráulica de impacto ligada, batendo dia e noite. Ela sempre tem um objetivo, sempre irá fazer a conformação de algum material, com alguma forma, com algum objetivo, para algum fim útil. E às vezes assim estamos no nosso dia a dia, colocando os nossos sentimentos, qual máquinas ligadas automaticamente, prensando e esmagando todas as situações sem nenhum objetivo específico, porque nos falta a compreensão dos semelhantes. Ou seja, compreendermos o semelhante. Se cobrir-me de dons espirituais, adquirir fé. Ou seja, a pessoa adquiriu uma profunda relação de confiança entre o Pai e ele mesmo, a ponto de igualmente transplantar montanhas. Qualquer dificuldade, qualquer desafio, esse espírito já está capaz de exercê-lo. Se ele não tiver compreensão das necessidades do próximo, sou nada, ou nada sou. O que adianta termos excelente potencial, grandes conhecimentos, grandes envergaduras, se não conseguirmos imaginar as dúvidas mais simples? Como podemos explicar cálculos complexos para alguém que não sabe a tabuada ainda? Para alguém que não sabe fazer somas de números repetitivos? Então temos que compreender as necessidades do próximo. Não estou falando explicitamente em relação a conhecimentos, mas especialmente com relação aos sentimentos. Por vezes, o próximo não está aguardando o nosso comportamento ou nossa postura como acreditamos que realmente ele está aguardando. Por vezes, o que ele necessita é a presença. Por vezes, o que ele necessita é não tentar transformar ele imediatamente, mas sim exercer a compreensão do silêncio, exercer a compreensão das necessidades mais básicas, que por vezes eu estou aqui, você não está só. Se está com dificuldade, não tem problemas, vamos ter dificuldade juntos e vamos caminhar juntos. Então, compreender a necessidade do próximo é um exercício muito complexo. Porque não estamos muito bem abertos a querer conhecer o próximo em certos níveis de profundidade. E sem conhecê-lo, ou sem, no mínimo, imaginarmos as suas necessidades, fica muito difícil exercer a compreensão. Então, e se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira, a um sacrifício físico, em louvor, ou seja, exclamando a sua total entrega às convicções cristãs e às convicções que Deus é o Pai de todos nós e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Se mesmo executarmos tudo isso e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Então é algo realmente intrigante. Então, somente por ter feito o ato de distribuir matéria e me entregar o meu corpo material para sofrer as reações químicas de qualquer natureza, seja por uma chama química, queimadura química, não importa.
somente essa entrega e esse distribuir materiais, isso por si só já não é um ato de extrema grandeza? Não, não é. Porque se não demonstrarmos a compreensão em auxílio dos que nos cercam, isso de nada me aproveitaria. Ou seja, ele está deixando um indício muito claro. Em essência, se não desenvolvermos certos sentimentos no tratar do distribuir os bens, no tratar de se sacrificar em amor ao próximo, em amor a Deus, seja nos desvelando por uma criança, exercendo o máximo de amor e carinho e zelo por alguém que necessite a nossa postura, a nossa posição. Se não desenvolvermos compreensão para com aquela outra identidade, para aquela outra centelha divina, isso nada me aproveitaria. Então, a compreensão, ela é tolerante. Esse sentimento de compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, ou seja, ela não fica triste com a felicidade do outro. O verdadeiro significado da inveja é ficar triste com a alegria e a felicidade do outro. Então ela não sente inveja, não se precipita, não se ensoberbece em coisa alguma. Ela não gera soberba. Nossa, como eu sou maravilhoso, como eu sou altamente compreensível. Não, ela não gera esse sentimento. Não anima essas emoções nesse conjunto de sentimentos chamado compreensão. Então Emmanuel vai destacar para a gente, nesse parágrafo, o que é o sentimento da compreensão em essência. Então, igualmente, ela não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios e não se irrita, nem suspeita mal. Então, já entendemos tudo o que a compreensão não gera de sentimentos e emoções. Tudo suporta. Então, a compreensão, tudo suporta. Crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, não se felicita, não fica feliz com a injustiça, nem procura ser útil. Igualmente sim, procura ser útil em espírito e verdade. Então vamos observar que existe um conjunto de sentimentos que compõem a ideia de compreensão. E existe um conjunto de outros sentimentos que não fazem parte da compreensão. Então, Emmanuel claramente está deixando esclarecer para todos nós, olha, a compreensão favorece esse sentimento genuíno, quando é gerado em cada um de nós, favorece o quê? Tudo suportar, tudo, sempre crer no bem. Toda e qualquer manifestação aqui na Terra, ele identifica que é para o bem. Ele dá uma leitura, uma interpretação que é para o bem. Ele sempre espera o melhor e sofre sem reclamar. Porque se ele sabe que ele está sofrendo, é porque esse que está tentando desenvolver a compreensão, ele percebe o seguinte: ele que está muito suscetível a sentir o sentimento de contrariedade que gera reclamação. Então, se ele está suscetível a perceber uma série de contrariedades, é porque o seu mundo íntimo ainda não sabe silenciar e aceitar os desígnios de construção de destinos, como são geralmente engendrados e construídos. Igualmente, ele não fica feliz com a injustiça, mas sim procura ser útil. Ou seja, se ele vê alguma coisa, alguma injustiça, ele não fica feliz com essa injustiça e a principal preocupação é observar os injustiçados e procurar ser útil a eles, em espírito e verdade. Ou seja, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e buscando sempre os pilares da verdade, que não é tão trivial de enxergar. Ainda temos dificuldade de enxergar a verdade.
A verdade como Cristo aguarda de cada um de nós e exemplificou para cada um de nós. Então, de todas as virtudes permanecem, por maiores, a fé, ou seja, fé de fidelis, de fidelidade, de confiança, ou seja, essa relação de confiança que nós confiamos em Deus e Deus confia em nós. Somos confiáveis? Então, à medida que vamos nos tornando cada vez mais confiáveis, estamos desenvolvendo a fé. Então, por mais que estejamos caminhando no sentido de sermos confiáveis, ou seja, desenvolver essa confiança, a esperança e a caridade. E Emmanuel destaca para todos nós, a caridade, evidentemente, é a maior de todas. É a maior de todas. Entretanto, urge, ou seja, é necessário urgentemente observarmos o quê? Se fora da caridade não há salvação, mas que salvação é essa? Salvação de algum destino ruim? Não, salvar nós de nós mesmos. Nós não estamos querendo ser a mesma pessoa eternamente. Nós queremos que daqui a 3 anos sejamos completamente diferentes. Que todos os principais conjuntos de sentimentos que estamos buscando desenvolver, que estejamos avançando 10, 15, 20%, algum percentual de progresso genuíno. Então ele comenta, se fora da caridade não há salvação, ou seja, de realmente nos modificarmos, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Poxa, mas eu animei um sentimento tão bonito, mas no fundo eu não compreendo por que fulano é assim. Por que fulano é assim? Nossa, eu gosto tanto de Beltrano, mas Beltrano é esquisito. Ele pensa assim, ele age assim. Então não alcançamos esse ponto. E como esse ponto agora se tornou distante. Compreender o próximo, compreender aquela alma que está caminhando conosco, buscando desenvolver o amor e a sabedoria, ganha outra dimensão. Estamos todos matriculados na mesma escola, uma escola de progresso de almas, onde todas as almas precisam progredir, ou seja, todos os espíritos encarnados precisam exercer as atividades aqui na Terra, precisam da matéria para poder se desempenharem, para poder terem circunstâncias, situações, onde vamos escolher o melhor proceder, sacrificar-se ou não, compreender o próximo, que às vezes está com o coração adoecido, não consegue ter um sentimento de paz, não consegue ter um sentimento genuíno de carinho. Então temos que compreender que todas as virtudes que uma alma possa alcançar está sendo desenvolvida aqui na Terra. Então é imprescindível compreendermos que, na verdade, a palavra amor ela é muito mais complexa do que a caridade. Mas a caridade é essencialmente os instrumentos do amor. A instrumentalidade do amor passa por esses aspectos: benevolência, tolerância, compreensão e perdão. Se não tivermos esse conjunto de instrumentos do sentimento, esses instrumentos que vamos instrumentalizar no nosso dia a dia, do nosso sentimento, não do ponto de vista somente externo, mas o sentido de eu quero compreender o próximo e eu quero fazer o melhor para ele na escala evolutiva e no momento que ele está. Da mesma maneira que eu aguardo isso com relação a terceiros. Eu quero que terceiros me observem que, igualmente, eu não sei amar ainda. Eu não sei perdoar. Eu não sei fazer o bem direito. Nem de perto eu sei fazer o bem corretamente, como Jesus o pratica. Mas eu quero aprender, eu quero me transformar. Então o sentimento de caridade, esse conjunto de sentimentos de caridade, é essencial para o alavancar a alma. Fora da caridade não há salvação. Eis o grande slogan do Espiritismo. Por quê? Porque sem desenvolver a nossa alma na prática do bem,
trabalharmos no lado positivo do gráfico, fica difícil. Estamos acostumados a trabalhar no lado negativo. Você entra com uma variável x e sai com uma variável y negativa. Não, mas eu tentei fazer algo positivo, mas a forma que você fez gerou resultados negativos. Então temos que compreender que a origem nossa, a nossa função interna de sentimentos, não resultou em algo positivo. E temos que descobrir e buscar melhorar. Esse é o grande desenvolvimento, o grande convite para todos nós. Então, somente revisando, ainda que eu falasse as línguas, as dos homens, as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, de nada seria. Estou simplesmente operando na Terra como uma grande máquina. Eu não estou operando com os meus sentimentos. É como se eu levantasse alguém, eu percebesse que alguém no ônibus, uma mulher grávida, uma pessoa de idade, precisa sentar no assento onde eu estou, eu ofereço, mas eu ofereço mecanicamente. O meu sentimento não participa. É como se eu estivesse cuidando das funções do lares e eu executo tudo de uma forma maquinal. Nossa, eu sou um grande trabalhador. Eu faço 30 mil tarefas no dia a dia. Mas com que sentimento você faz? Qual o seu verdadeiro sentimento que você anima no seu mundo íntimo quando você está lavando um prato? Quando você está limpando um chão? Quando você está trocando uma fralda? Quando você está explicando um exercício ou uma atividade para uma criança? Afinal de contas, como estamos guiando os nossos sentimentos em relação a qualquer atividade no dia a dia? Seja no local de trabalho, seja no lar, seja nas instituições religiosas que cada um possa querer praticar ou seguir ou visitar. Como que estamos nos portando, como o nosso coração, como que são os nossos sentimentos nesses momentos? Não estou falando aqui de emoções, estou falando de sentimentos, ou seja, qual o sentimento que estamos buscando animar. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão não são escolhas, são sentimentos que adotamos no cuidar e no exercer a vida, em todos os momentos. Ah, mas eu ainda não sei perdoar. Claro que não, porque temos um orgulho, uma vaidade que não nos permite perdoar. Achamos que a nossa identidade é extremamente importante. O nosso mundo íntimo é extremamente importante e não pode aceitar certas ofensas. Eis a dificuldade do perdão. Então, se observarmos a origem, a verdadeira origem dos nossos problemas, vamos entender que são sentimentos que ainda não conseguimos ainda evoluir esses sentimentos. E o convite do Cristo é, junto com as cartas de Paulo, que sabemos são cartas do Cristo, são orientações e inspirações diretas do Cristo. Poderíamos traduzir assim: busque exercer toda e qualquer tarefa no dia a dia, dinamizando os seus sentimentos conscientemente. Qualquer atividade que você for exercer, brote sentimentos genuínos que você deseja desenvolver. Aproveite essa experiência, essa incrível e maravilhosa experiência que é reencarnar. Lhe foi ofertado um planeta, uma estrela que vai aquecer o seu planeta. Lhe foi ofertado um novo uniforme de trabalho que chamamos de corpo físico. Relações de convivência, por vezes por constrangimentos, não por livre escolha. Aproveite todos esses recursos que são encadeados para que possa desenvolver os seus sentimentos, para que possa desenvolver a sua sabedoria, igualmente. Então, quando ele fala aqui caridade, e é muito mais acertada a palavra caridade, porque o amor realmente, ele já está embutido, todos os sentimentos da caridade. Já está automático. Ele não precisa pensar em instrumentalizar. Ele não precisa, poxa, eu vou usar essa chave de fenda, eu vou usar esse alicate. Não, ele já usa continuamente.
Ele nem pensa, automaticamente ele já executa. Então estamos um passo atrás no desenvolvimento do sentimento do amor. Por isso é muito mais sensível e sensato a palavra caridade, uma vez que ele está falando de instrumentações do nosso dia a dia aqui na Terra. Então precisamos sim compreender como Jesus compreendia a verdadeira caridade, o verdadeiro sentido. Qual é esse verdadeiro sentido? Benevolência para com todos. Mas tem que ser com todos mesmo? Praticar o bem para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância, compreensão para com as imperfeições dos outros. Não só as imperfeições, mas compreensão com relação a tudo, e especialmente todas as manifestações que levam o próximo a escolher o que eles escolhem, a fazer o que eles fazem. Temos que desenvolver esse sentimento de compreensão. E, igualmente, o perdão das ofensas. Essas três grandes ferramentas do sentimento são essenciais, sendo que a indulgência, ou seja, a tolerância, a compreensão, ela é essencial para que a nossa manifestação aqui no mundo esteja de acordo com os ensinamentos do Cristo. Caso contrário, não vamos conseguir compreender e não vamos conseguir viver uma nova filosofia de vida, uma nova forma de sentir a vida. Então precisamos fazer um esforço no nosso dia a dia em desenvolver os sentimentos necessários para exercer o nosso progresso moral e intelectual. Especialmente o progresso moral. O intelectual, já percebemos que somos capazes de aprender, dependendo até com mais facilidade ou com menos facilidade. Agora, desenvolver sentimentos, estamos nos arrastando há milênios. E por vezes só desenvolvemos aqueles sentimentos que são por constrangimentos divinos. O sentimento de uma mãe, de um pai, ela ocorre por constrangimentos divinos, não por escolha. Não é uma escolha que estamos fazendo. Amar o filho, amar a filha. Ocorre ali um constrangimento, você se sente obrigado a amar o filho e a filha. E dependendo de quem está reencarnando, fica ainda mais difícil. Os sentimentos antagônicos de sentimentos do passado com o presente. Mas temos que superar isso e dinamizarmos a compreensão, ou seja, a indulgência, a compreensão como um sentimento essencial no exercício da caridade. Não se pratica o verdadeiro bem, não se age e não se fala, não executa-se qualquer manifestação de bondade na prática do bem sem a verdadeira compreensão, sem estarmos preocupados com o mundo íntimo do próximo. Quando despertarmos realmente para essas necessidades, vamos compreender que a planeta Terra é uma grande escola de sentimentos. E, igualmente, precisamos desenvolver conscientemente. Eu não sei falar sem ofender. Puxa vida, não é que eu estou ofendendo várias pessoas quando estou falando? Por vezes eu não sei usar a manifestação física de qualquer tipo de ajuda de uma maneira correta. Precisamos nos observar. Conhece-te a ti mesmo. Então, compreendendo essa necessidade, estaremos sim percebendo que por vezes estamos várias encarnações vivendo uma mecanicidade, fazendo atividades mecanicamente, sem colocar os sentimentos que nós já somos detentores. Existem centelhas divinas em nós que nós já somos detentores desses sentimentos. Quando realmente queremos, nós executamos. Quem sabe um dia nós vamos executar todos os sentimentos que nós temos capacidade durante todos os minutos das encarnações, continuamente. Tirando esse mecanicismo automático, tirando esse automatismo,
essa forma, vou pegar o ônibus, vou pegar tal coisa, vou fazer tal outra coisa. Por vezes, quando a pessoa volta a lembrar, caramba, será que eu peguei mesmo? Será que eu peguei a chave? Será que eu peguei o celular? Onde eu larguei isso? Onde eu larguei aquilo? Porque estamos tentando fazer o possível de colocar a vida no automático. Estamos sempre querendo desenvolver novas inteligências, até mesmo artificiais, para que eles se preocupem com as nossas preocupações. Estranho. É uma fuga. Precisamos nos importar. Poxa, mas se eu tiver que compreender o próximo, vou ter que me preocupar com ele. Eu vou ter que ficar atento ao que o outro sente, como sente. Bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo à experiência terrena, onde Jesus aguarda de cada um de nós um esforço genuíno para nos modificarmos, um esforço genuíno para colocarmos os nossos sentimentos em prática, hoje e sempre.